Nesse exercício nós vamos aprender a modelar esse espaço. Então, inicialmente foi importado para esse espaço 2 desenhos elaborados no AutoCAD, poderiam ter sido feitos aqui também com esses comandos superiores aqui da barra de ferramentas, que são similares ao AutoCAD. Nós vamos estar ocultando, ao invés de deletar esse exemplo que já está construído, a gente vai ocultar. Aqui nós temos a seleção do tipo Crossing, que todos os objetos que estiverem atravessando essa janela de seleção pontilhada são inseridos. E aqui, da esquerda para a direita, a seleção Window, que só fazem parte da seleção os que estiverem inteiros dentro da janela. E eu vou usar a opção Hide, que é essa lâmpada que está colocada aqui. À esquerda, ele oculta todos os objetos. Se eu clicar nesse ícone com o botão da direita do mouse, ele vai apresentar os objetos que foram ocultos. Só clicar com o botão da direita, eles voltam. Então, eu vou estar ocultando. Uma outra possibilidade que tem um comando importante para esses momentos iniciais é a possibilidade de agrupar elementos. O group está colocado aqui, ó. Este é o group e este o ungroup. Então o objeto de baixo está agrupado e o de cima ainda não. Então, uma estratégia bacana, a gente está agrupando. Bom, agora para a gente começar a modelar, a gente vai posicionar a representação de planta da escada, que ela ainda está na vista frontal. A gente vai usar o comando do Move e do Rotate. Esses comandos estão localizados aqui no grupo do Transform. Clicando com o botão da direita do mouse sobre este ícone, a gente abre os comandos de edição: Move, Copy, Rotate, Scale, Mirror e outros. Então, com Move, eu vou pegar num ponto importante, que é esse cantinho, e soltar ali em cima. Só que antes disso, a gente vai falar do OSNAP, que já está ativo. É uma estrutura igual ao do AutoCAD, onde o cursor se transforma em um ímã e ele captura pontos especiais. Ela está ligada e aqui embaixo eu tenho que dizer com que tipo de OSNAP eu quero trabalhar, quais são as estruturas, quais são os lugares geométricos que ele vai identificar. Está ativo o Endpoint, eu vou também ligar o Point, Midpoint, Center, Perspectiva, intersecção, são os perpendicular e intersecção são os pontos importantes aí que ele vai estar conectado. O OSNAP está ligado e agora eu chamo o Move, capturo por esse ponto especial que ele está selecionado e levo lá naquele cantinho. Esses dois desenhos não se misturam porque eles estão agrupados, por isso que foi importante a gente estar agrupando. Uma vez o objeto selecionado, a gente consegue visualizar aqui na lateral direita. E eu vou girar por esse ponto. Aqui eu vou usar o Rotate 2D normal. Primeiro ponto, uma situação como se eu estivesse abrindo aí um compasso. Para ter precisão, eu vou usar a tecla F8, que é a mesma da função orto que está colocada aqui embaixo. Clico num ponto e trago para cá, ou digito menos 90 graus. Se a gente olhar na perspectiva, ela está com uma condição legal aí para a gente poder pensar agora a modelagem. Eu vou trabalhar agora com os grupos de sólidos. Rapidamente aqui do lado, só para a gente ter uma ideia de cada um. Embaixo do sólido, do paralelepípedo, tem outras estratégias aí para construí-lo. Então, primeiro ponto, segundo ponto graficamente é o canto oposto do retângulo da base e um terceiro ponto na altura. Eu posso fazer essa operação usando duas vistas, a vista frontal e a vista top. Então aqui na vista top eu determino a base, eu estou olhando aqui na vista top, e aí para a altura eu levo o mouse e graficamente identifico algum ponto de referência na altura. E eu posso também usar os comandos de dimensionamento pelo teclado. Então, comando box de novo, um primeiro ponto qualquer, 50 no eixo X, 50 no eixo Y e mais 100 na altura. Então, essa peça tem 50 por 50 por 100. Aproveitando, a gente pode visualizar, aprender aí o comando de dimensionamento, que é igual ao do AutoCAD. Eu posso escrever distance, clicar num ponto, no outro,
aqui em cima na barra de comandos aparece a unidade lida. Para ler com precisão, o OSNAP também tem que estar funcionando. Uma estrutura legal que a gente tem para trabalhar também para transformar a peça é ativar o Gumball, que fica aqui embaixo. Uma vez ele ligado, aparece esse elemento que a gente chama de gizmo. Ele tem 3 funções: movimentação, edição da dimensão, scale, e rotação. Ele pode fazer a movimentação travando no eixo X, no eixo Y e no eixo Z, que é o azul, ele está subindo. Ou eu posso fazer por dimensões. Se eu dou um clique na seta, aparece a caixa e eu determino um valor, 100 centímetros. Se eu clico nela de novo, menos 100. Então eu posso fazer essa movimentação graficamente e por números. Se eu clico nesse quadradinho no final da seta, eu posso esticar a peça. Eu estou inserindo um valor de escala. Então vou dar um clique e vou colocar o número 2, ele dobra de tamanho. Se eu dou um clique aqui em números menores do que 1, no caso 0,5, ele volta. E a rotação em torno de um eixo. Vou rotacionar em torno do eixo azul, que é o eixo Z. Ele está travado, então eu vou apertar a tecla F8 para destravar a função rotate, fica mais fácil entender isso aqui. Ou, de novo, clicando, entrando aí 45 graus, mais 45 graus. Ou agora a rotação em torno do eixo X, ou em torno do eixo Y. Essa função do Gumball. Se a gente pressionar a tecla Shift e Ctrl, a gente consegue selecionar os subelementos, superfícies ou bordas. Aqui eu vou pegar a superfície. Solto o Shift e Ctrl e consigo mudar a posição somente daquele plano e a peça acompanha. Ctrl Z, de novo, Shift Ctrl, eu vou pegar uma borda e posso deslocar essa borda. Shift Ctrl, ao invés agora de movimentação, eu vou rotacionar a peça. Desculpa, rotacionar a face. Ou trabalhar com a escala. Então, Gumball é uma função rápida para a gente modelar a peça. Voltando nos sólidos, cilindro, centro, raio e altura. Esfera, centro e raio. Elipsoide, centro, o primeiro eixo, o segundo eixo da elipse. Depois a gente consegue tridimensional. Cone, centro, raio da base, altura. Tronco de cone, centro, raio da base, altura e raio do topo. Pirâmide, aqui a gente começa a trabalhar com a ideia de subelementos. Então aqui ele está identificando 5. É só dar um clique aqui para eu poder colocar um outro número. Pirâmide de base 4. Centro, raio e altura. O tronco de cone é a mesma coisa. Desculpa, o tronco de pirâmide. E aqui tem o raio também do topo. Tubo, centro, raio, primeiro raio, segundo raio. Então a diferença dos dois, a gente tem a espessura dessa parede e depois a altura. Torus, centro, primeiro raio e depois o raio da seção. Todas essas informações eu fiz rapidamente, graficamente, para poder entender o que cada comando pede, mas eu poderia ter feito isso também com dimensões. Agora a gente tem outras duas estruturas, o pipe e o extrude, que eles precisam de figuras bidimensionais. Então aqui eu vou fazer uma curva e vou trabalhar com o pipe. Então ele faz um tubo, uma seção circular percorrendo essa figura que eu acabei de construir, que poderia ter sido também uma figura, um retângulo ou um zigue-zague. E também um zigue-zague no espaço. Eu comecei lá em cima, essa figura aí tá no espaço. Então vamos lá, pipe. Figuras fechadas, ele vai pedir apenas uma seção. Desculpa, apenas um raio. Então vou colocar aí raio de 2.
muito pequenininho, né, para essa escala. De novo, vou colocar de 10. 10, Enter. Ele está pedindo outro se eu quisesse informar novos raios. Se eu não quero, é só dar um Enter. Aqui eu tenho o raio início, eu vou colocar de 10. E raio final também de 10. Eu posso ainda estabelecer outros raios. Então, ele vai iniciar com um raio de 10, vai terminar com um raio de 10, e aqui no meio eu posso escolher outros pontos para entrar com novos raios. Eu vou colocar de 30. Não quero mais nenhum, Enter. Ele saiu de 10, foi para 30, voltou para 10. Bom, aqui também dá para a gente poder colocar, vou colocar um raio de 5 e terminar com 5 também. Então, tem esse elemento espacial. Agora a gente vai trabalhar com o extrude de linhas. Trabalhar com uma situação de um retângulo, uma figura fechada, uma curva. E aqui eu vou fazer duas figuras, uma externa e uma interna. E aqui uma figura aberta. Vou usar o Extrude e vou selecionar, para ser mais rápido, eu vou selecionar todas de uma vez só. Todas, exceto essa. Vou deixar por depois. Essas, e aí uma altura pelo teclado com dimensão ou graficamente. Então as figuras fechadas se transformam em sólidos, a figura aberta se transforma em uma superfície no espaço. Agora, quando eu tenho uma figura externa fechada e uma outra interna, podendo até ter um número maior de figuras internas, se eu extrudar todas ao mesmo tempo, ele vai entender a figura externa como positiva e já vai entender a figura interna como negativa. Então, bem, continuando aqui, a gente acabou de ver a extrusão de linhas, a gente pode ver agora a extrusão de superfícies. Então, essa peça está pronta, eu posso pegar esse elemento e esticá-lo, essa superfície, e esticá-la. Fazer aqui um tronco de pirâmide, aliás, uma pirâmide. Se eu usar o extrude de linhas, eu ainda tenho aqui essas linhas. Posso pegar extrude de linhas, ou quando eu tenho já uma superfície, extrude de superfície. Ok? Bom, agora a gente vai passar para a parte de edição de sólidos. Aqui a gente vai criar um paralelepípedo e um cilindro aqui dentro. Está vendo uma intersecção? Deixa eu diminuir um pouco, fica uma figura de elipse. Eu vou gerar uma operação de subtração de sólidos. Então a gente agora começa a trabalhar não com o grupo de criação de sólidos, mas com de edição de sólidos. A gente vai ver esse aqui que é o o união, subtração, e a gente vai ver esse aqui é o shell. Comandos importantes. Bom, nesse caso o cilindro é a peça negativa e o paralelepípedo é a peça positiva que vai ficar. Ele está passando a peça. Então, seleciono o ícone de subtração, que é o segundo do grupo de edição de sólidos. Esse é o positivo, Enter, negativo, Enter. Ele fez um furo. Vou dar um Ctrl Z e vou subir essa peça. Então, a gente pode ver aqui que agora ela não está mais atravessando. De novo, subtração, positivo, Enter, negativo, Enter. Agora o shell, ou união primeiro, como eu havia dito. Aqui eu tenho duas peças, a gente pode ver isso bem no comando do Ghost. Tem duas peças. Se eu usar o comando de união, primeira peça, aqui não precisa dar o Enter, segunda peça, Enter, a gente tem uma peça só agora, uma única modelagem. Vou voltar para o Shade. E vou fazer uma caixa para mostrar agora o shell, que é o último. O ícone dele, ó, tem uma paredinha ali, ele vai fazer essa casca.
O shell trabalha, duas coisas são importantes. A gente tem que informar a espessura que a gente vai estar usando, que é só trocar o valor aqui, aquele lá está de 5, eu vou colocar de 20. E eu seleciono qual a superfície que vai desaparecer. Clico na superfície, Enter, tem uma caixa. Posso escolher duas superfícies, a de cima e a de baixo. Não consegui pegar de baixo. Pronto. Enter. Ele está vazado. Posso trabalhar com essa aqui, de dois objetos diferentes. Ok? Essa é uma figura bem legal. Se eu tivesse aí um tronco de cone. Shell. Bem, na próxima aula nós vamos modelar alguns objetos, misturando os comandos que nós vimos separadamente e acrescentando alguns outros, criando alguns tutoriais para ocupar esse espaço. É isso, até mais.